Glória a Deus. Coisa boa. Os irmãos parece que se combinaram. Viu? Não foi um beijo, não. Foi só um cheiro. Aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler um texto sagrado. Eu quero agradecer a visita dos irmãos. Prazer e alegria revê-los e conhecer nosso presbítero irmão Ayrton. Aos demais irmãos, Tempo Central e da Casa da Oração, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tivemos uma vigília aqui de ontem para hoje e tinha também uns jovens de lá. Tinha uma jovem e tinha um rapaz, né? Parece do Tempo Central. Glória a Deus. Foi uma vigília que não tinha muita gente não, mas parece que o céu todinho estava aqui. Foi bom. Foi bom. Trabalho que não foi muito cansativo, foi glorioso. Aos Romanos, esse parágrafo ele tem 13 textos, ou 13 versículos, mas nós vamos ler apenas um, que é o de número 16. Aos Romanos 12 e 16. Essa mesma escritura nós a lemos quinta-feira passada no culto e falamos rapidamente no finalzinho, que sobrou alguns minutos. E eu pensando no que falar hoje, e o Senhor encheu meu coração de esforço para falarmos nesta escritura novamente. Vamos ler, se todos acharam. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. O título, a partir do versículo 9 desse parágrafo de 13 textos, é sobre o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. E nesta escritura do versículo 16, fica bem claro o foco que o apóstolo Paulo faz sobre a humildade, começando sobre o dever de sermos unânimes. Observe que tudo na forma como ele procede, advertindo, está no imperativo. Então, ser unânime, ou procurar sempre estar de comum acordo com aquilo que é justo, louvável, bom e agradável, é um mandamento que a igreja tem que cumprir. A gente percebe nas palavras do apóstolo Paulo, irmãos, o cuidado que ele tem com a unidade da igreja e, paralelamente, a simplicidade que ela, como corpo de Cristo, ela deve ter. A igreja tem que viver unida e simples, porque Jesus é simples. Glória a Deus. Quando a gente lê o começo da escritura de Isaías 53, aquela profecia messiânica a respeito de Cristo, o profeta vê ele como raiz de uma terra seca
sem parecer e sem formosura. Ou seja, ele descreve a simplicidade de Cristo. Não é que está dizendo ali que Jesus, ele apareceu maltrapilho, sujo, com cabelo assanhado, não é? Descalço, para mostrar assim uma humildade bem literalmente caracterizada com a escritura de Isaías 43. Não. Mas a sua aparência, o Salmo, me foge agora da memória, não sei se é o 48, fala da beleza de Cristo, mas a forma como ele apresentou-se foi simples. Nasceu em Belém, criou-se em Nazaré. E depois de batizado aos 30 anos por João no Rio Jordão, ele quando aparece pregando. Depois de batizado, ele aparece pregando. Quando ele aparece pregando, lá no capítulo 2 de João, alguém fica assim um pouco sem acreditar que ele era de Nazaré. Que alguém perguntou assim: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí a pessoa respondeu e disse: vem e vê. E os comentaristas eles são unânimes em dizer que Nazaré era uma cidade tão simples, um povo conhecido como um povo agricultor, a vida era de camponês, aquele povo com presença rude, costumes, hábitos, fala, de um povo bem caipira. Então, de lá, não havia história relevante de alguém que marcou algum momento, que foi brilhante por ser nazareno, ou de procedência de Nazaré. E, de repente, ele disse: e poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? E ali alguém respondeu: vem e vê. Por aí os irmãos já tiram o que Isaías viu na revelação. Seu parecer era como raiz de uma terra seca, sem parecer e sem formosura. Então Jesus não surgiu dos palácios, apesar de vir da descendência de Davi. Jesus não surgiu de uma família nobre. Era uma moça muito simples, Maria, e o rapaz era José. Muito simples. A cidade que nasceu foi a menor, que era Belém, e se criou-se naquela que era uma das mais anônimas em todos os sentidos. Mas o conteúdo que ele veio trazer é o que fez a diferença. Por isso que o tesoureiro da rainha de Candace, lá em Atos 8, ao ler a escritura, depois de voltar do culto em Jerusalém, ele voltou tão incomodado, porque foi para o culto judaico, voltou e deparando com aquela leitura de Isaías 53, ora falava de alguém com aparência tão simples, bem rude mesmo, e de repente aquela pessoa, ela é comparada como uma ovelha muda levada ao matadouro. E a forma como o texto desenvolve o começo e o fim daquela pessoa, aquilo deixa o leitor, tesoureiro, um pouco assim, impressionado. Quem é? Quem é? E o Espírito Santo viu essa agonia. Ele já tinha saído do templo, já ia para casa, para sua terra, mas agoniado, a alma e o espírito, com aquela sede, aquela fome, com a escritura na mão, e atrás de entender aquele negócio para absorver. E Deus conhece quem tem sede dele, viu, irmão?
Deus conhece quem tem sede dele. Glória ao nome de Jesus. E aquele eunuco, agoniado com a escritura, e lia, relia, e eu creio que o coração ficava mais aflito ainda. Porque era uma profecia. E o seu espírito sentiu que falava de alguém muito especial. Glória a Deus. Ele queria saber quem era a pessoa do texto. E nisso Filipe estava em Samaria, né, curando, expulsando demônio, Samaria de cabeça para baixo. O feiticeiro, até ele se converteu, Simão, o mágico. E a Bíblia diz que naquele fogo todo, o Espírito Santo, Filipe, a estrada de Gaza que está deserta, é lá, vá para lá. E ele, e estava lá Filipe na estrada de Gaza, estrada deserta, olhava para a esquerda, nem descia nem subia, para a direita do mesmo jeito, não tinha ninguém, mas lá estava, de repente, surgindo uma caravana. E quando foi se aproximando, o Espírito Santo disse a ele: aproxima-te da carruagem. E quando ele aproximou, o texto não diz, mas a parte, os comentários é que uma autoridade como aquela não andava com menos de 30 homens, não. Era uma cavalaria completa e pesada, né? Homens destros, hábeis no manuseio das armas. Mas olha quando as coisas vêm de Deus. Filipe, com a aparência de um peregrino e andarilho à beira de um caminho, sem demonstrar quem era, se subia, descia, de onde vinha e para onde ia, sem demonstrar que fosse ninguém ou alguém, de repente o Espírito Santo aproxima-te e ele entra no meio daquele povo com cavalo e vai para perto da carruagem, do lado da porta onde o tesoureiro estava. E foi surgindo como raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura. E Filipe, a carruagem naquela marchazinha lenta, e Filipe, de repente ele disse: entendes tu que lê? E correndo. Ninguém do cavalo encostou assim e disse: para lá. Não, disse não. Se era Deus, irmãos, para matar a sede de um coitado que estava lá aos tambecos, com a alma caindo, sem força, querendo beber de uma coisa que não sabia do que se tratava. E de repente, ele disse: para a carruagem. Quando parou, sobe aqui. Quando subiu, a escritura na mão de Filipe, Filipe começou. Quando Filipe começou a explicar, irmão, daquele modelo, quando Deus usa alguns crentes na evangelização, né? Que começa a falar numa linguagem bem simples para as pessoas, e as pessoas entendem, né? E começa a chorar e se entrega para Jesus no meio da rua mesmo. Mas, rapaz, daquele jeito, Filipe, quando começou a falar, explicar bem direitinho, a alma daquele homem não aguentou não, disse: para a carruagem. Eis aí água, o que é que me impede de ser batizado? Filipe disse: se creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele disse: creio, seja batizado. A igreja, ela é simples, porque Jesus é simples. Eu concordo quando algumas pessoas, com muita moderação, ao abrir sua boca no microfone, que vai ensinar e vai dizer: irmãos, estamos numa época que a gente precisa acompanhar em parte a modernidade, em parte, naquilo que for melhor para o crescimento da obra, em termos de organização. Mas implementos que queira colocar junto ou na igreja como uma dinâmica para que o evangelho ganhe força,
às vezes o povo enfeita demais que o evangelho, além de enfraquecer, desaparece. Aí se vê mais a parte humana, a logística humana, alguém com muito talento, vê alguma arte, mas não vê Deus, paralelo ao que a igreja é e deve se apresentar. A igreja é simples. Glória ao nome de Jesus. Por isso que em nosso Brasil, principalmente, as inovações nas igrejas evangélicas estão sendo tão além das contas e passando do limite, irmãos, que a gente já vemos que o cristianismo, ele já não é aquele cristianismo primitivo de se ver o poder de Deus no que se escuta e no que se vê. Se vê tanta coisa, às vezes tem igreja que ela tem uma logística tão comercial, preocupada com as pessoas como cliente, que se esquece da alma do indivíduo. Oferece tanta da coisa, só não oferece Cristo. E Paulo disse aos Coríntios: quando eu vos preguei Cristo crucificado. Eu preguei Cristo que morreu. Foi crucificado por um propósito, por uma missão. Então o apóstolo Paulo, ele sempre deixava esses detalhes para mostrar que a sua fala, ela tinha centralidade na obra do Calvário. Porque, irmãos, tirou o foco dali, não é evangelho mais não, é outra coisa, só não pode ser evangelho. E Satanás está trabalhando nisso, com essa dinâmica aqui no Brasil. O povo está vendo tudo, menos o evangelho primitivo. O Cristo que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. A nossa nação está vendo tudo e tanta coisa e mais um pouco de evangélicos e pouquíssima coisa do evangelho vivo e poderoso. Glória ao nome de Jesus. E tem líder que é profissional nisso. Se preparou em tanta da coisa, até em coach. Eu estou falando coach porque eu ouvi alguém dizer que é assim mesmo. É que de inglês eu não entendo nada, graças a Deus. Já falo um português arrastado. Mas estão se formando em tudo, até em coach. Tem pastor que se agoniou-se do nada, com cabelo branco já. Nada contra, mas por qual motivo essas prioridades tão apressadas? E eu vou dizer, teve pastor que já com cabelo branco, se agoniou-se, fez para advogado, outro já fez para história, e outro já fazendo para psicologia. Amém, que se forme em tudo. Mas eu quero saber, o castiçal na mão que Jesus entregou a nós, como é que está funcionando? O negócio é esse. Que a igreja não se reúne para comer filosofia não, meu irmão. A igreja se reúne para se alimentar de Cristo. E ela só se alimenta com revelação da palavra de Deus, quando o textuário é a Bíblia Sagrada. A igreja não quer saber de filosofia não. Porque se a igreja quiser filosofia, ela vai no YouTube, vai na internet, está lá uma lista de quem é filósofo, de quem é tanta coisa, e o que ela quiser. A parte, ela escuta. Mas o lugar da igreja escutar sobre Cristo é aqui. E para isso, eu não sou formado em nada, mas não tenho inveja de quem é, e graças a Deus quem conseguiu. Mas eu falo assim, com moderação, sobre as prioridades que Cristo cobra de nós como pastores. Não é? Misericórdia, eu me formar, chegar aqui com as mãos cheias de anel, só para filosofar. Eu posso até estudar teologia, mas eu não posso chegar aqui e filosofar teologia não, irmãos. Eu tenho que estudar, pesquisar, mas tem que refinar, para quando chegar aqui, aí dá o capim bem miudinho, né? Dá o capim bem miudinho. Aí tem camarada que ele chega e traz o capim com talo, com tudo, raiz, quer que a ovelha faça tudo, aí ela, além de gastar tempo,
força, ela termina se assustando daquele talo de capim lá bem grande, verde, ela vai atrás de negócio mais miúdo para comer. E termina querendo forçar a cerca e ir para outro canto. Um negócio que seja mais prático, né? Porque evangelho é prático. Eu não vejo o evangelho como um negócio difícil. Evangelho é prático. Ele só está fechado à mente que não quer conhecer. Mas a mente que quer receber de Deus, o evangelho ele é acessível. Aleluia, meu Deus. E eu atrás de entrar no texto e andando por aqui. Mas vamos adiantar. Quando o apóstolo Paulo disse, sede unânimes entre vós. Quinta-feira passada, nós abordamos a parte B, sobre não ambicioneis coisas altas. Mas o tema que a gente queria abordar era sobre isso. O segredo das coisas simples. E me referindo à simplicidade da igreja, tendo como seu modelo a pessoa de Jesus. Sendo Deus, a humildade de Cristo, o Filho de Deus, foi tão grande, que sendo Deus, carta aos Filipenses 2:5 ao de número 7, o apóstolo Paulo descreve a humildade tamanha, sem igual, de Jesus, que já começa dizendo, sendo ele Deus, não que por usurpação ou engano, ou por fraude, o lugar de Deus, mas ele desceu, tomando a forma de servo, de homem, morreu em morte de cruz, uma morte humilhante. Aí em seguida diz, mas foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome, onde todo joelho se dobrará diante dele. Interessante que quando você olha para a simplicidade de Cristo, era uma simplicidade tão grande que ele caminhou mais a pé do que montado em jumento. E tem uma coisa, de repente ele estava numa viagem assim e parava no meio do caminho e começava a falar. E resolvia o problema de alguém, conversava, como lá em Samaria, no poço de Jacó, meio dia em ponto, ele com fome, estou cansado, eu disse, fica aqui que a gente vai comer, vai comprar pão. Quando foram comprar pão, chegou uma mulher para pegar água, e ele naquela linguagem tão simples, eu quero água, me dê água, estou com sede. E aí começou aquele diálogo, que você já sabe, e no fim terminou a mulher salva, ele foi para a aldeia de Samaria, passou 2 dias e foi pregando o evangelho direto lá, 2 dias. Glória ao nome de Jesus. Muito simples. Interessante que quando você lê Atos dos Apóstolos 2, 44 a 46, eu queria que alguém lesse, por favor, vamos ganhar tempo bem rápido. A gente percebe que a simplicidade de Cristo está na igreja por natureza. Glória a Deus. A simplicidade de Cristo está na igreja por natureza. Pode ler. 2, 44 a 46. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens conforme cada um necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. Agora leu 47. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. A simplicidade da igreja primitiva e a unidade era algo tão natural, irmão Ginaldo, que isso chamava a atenção do povo como um azogue chama ferro. Atraía. Glória ao nome de Jesus. Porque
o Espírito Santo há pouco descido na igreja, aleluia, fez aquele povo parecer com Cristo de uma forma tal que o poder, ele não pairava, ele não andava sobre, como a nuvem em Israel no deserto. O poder de Deus estava dentro da igreja, emanava deles como a fonte. E não tinha isso como motivo de orgulho, de uma simplicidade tão grande. E tem uma coisa, viu? A natureza de Cristo era real ali, de modo que todos os que criam, quem chegava já entrava no padrão. Já entrava no padrão. Que às vezes a gente se preocupa, né? Alguém aceita e depois a gente vê a pessoa, mas rapaz, você não foi mais, e está de bermuda, e está... E às vezes quando vê que tem tatuagem, aí fica todo assim, todo assim. Jesus salve, irmão, quem tem tatuagem também. E nós temos aqui obreiros que têm tatuagem grande no corpo. Mas Jesus salvou salvando. Tirou a mazela todinha e botou a natureza dele dentro. E é crente. Glória ao nome do Senhor Jesus. A igreja, no primeiro século, ela pregava o evangelho numa forma tão simples, mas com a vida, mais com a conduta, a postura do que o discurso. Porque aqui o que Lucas narra no capítulo 2, a partir do 37, por melhor dizer ao 47, Lucas deixa claro que a igreja chamava atenção por aquilo que eles viviam do evangelho, por aquilo que eles demonstravam nas atitudes e comportamentos. Aqui você não vai ver do 37 ao 47 discurso sendo a força motriz de atrair a massa da sociedade judaica. Não, era conduta. Quem entrava já entrava no tamanho, na bitola já, mesmo jeitinho. E se alguém entrasse carente, aí todo mundo junto. Rapaz, fulano está precisando de calça, sapato, camisa. Aquela mulher parece que não tem saia não, vamos lá. Vamos dar uma saia, vamos dar um vestido, vamos dar uma blusa, vamos chegar junto. Não tem uma Bíblia ainda, vamos comprar uma. E parece que ela está sozinha, vindo de casa para a igreja, vamos acompanhar. Vamos saber o horário, o endereço, vamos acompanhar, chegar junto. Daqui a pouco, irmão, era gente entrando e já falando em língua estranha. E com poder e autoridade para expulsar demônio e já curando enfermidade também. Era assim. Glória não, mas hoje os crentes são ambiciosos demais, irmão. Meu Jesus. Tem crente, irmão, tem crente. Eu vou falar a nível de Brasil. Com todo respeito, principalmente a classe feminina. Mas os masculinos estão se amostrando uma coisinha também. Mas está uma preocupação de quando sai de casa, a gente vir mais cheiroso do que o jardim que tem por aí. Mais bonito e bem vestido com a melhor roupa. Parece que a gente não vem preocupado em adorar Jesus mais não. E é pecado, pastor, andar cheiroso? Não é pecado, tem que andar, longe de feder. Tomado banho, um perfume daquele do mais caro que você puder comprar, pode derramar que nem a mulher derramou nos pés de Jesus. Chega aqui cheiroso, deixa eu tomar banho até o resto do ano não passar. Não é pecado. Vista a sua melhor roupa, calça o seu melhor sapato de couro feito não sei de quê. Tem gente até que brinca, o sapato de fulano é de couro de jacaré, de cascavel, não sei o que mais. Enfim, usa o melhor sapato, usa a melhor roupa, mas que a sua prioridade seja o culto, seja Cristo, seja adoração. E não simplesmente para usar isso como argumento de status. Tem pessoa que bota na cabeça em querer ser bonito mais do que todo mundo mesmo. Não brinque não, é uma vaidade tão de Torá que eu nunca vi não. É uma preocupação de ser única e único no estilo, da roupa, do calçado, do cabelo. Quando vem para o culto passa que a pessoa nem viu. Jesus saiu enchendo os sedentos.
passou por ele ou por ela, nem viu. Aleluia. Aleluia. Próxima volta de Jesus, haveremos de ser purificados através da aflição, para que saia todas as escórias, tais como esta que citei, que isso não deve ser prioridade nem motivo de preocupação, para que o nosso coração se ligue mais do céu, para que a nossa alma ela se centralize mais no reino de Deus. Irmão, isso é o espírito capitalista. E mais alguns listas. Porque olha, tem pessoas que ela ou ele é tão preocupado que final de ano, se não tiver a roupa, não vem para o culto de final de ano, não. Vem não. Não. Eu estou desempregado, desempregada, não pude comprar um sapato. Eu quero lá saber, rapaz. Eu vim até de sandália, porque eu já passei culto de final de ano, eu, quando solteiro, sem ter uma roupa boa. Com a mesma roupa, usada. Aconteceu de nós já casados, eu, Noemi, os meninos. Eu digo, mas rapaz, eu adoro a Jesus, rapaz. Eu vou com a roupa da semana, não tem outra. Eu vou perder um culto. Vai lá que naquele culto Jesus tem um negócio para me dar e eu não recebi porque eu fiquei em casa por causa de uma roupa, de um calçado. E nesse negócio tem muito crente perdendo tudo e quase o céu completo. A igreja primitiva, ela tinha tanto foco, que ela não queria ver ninguém com necessidade. Além de ter tudo em comum, aí vem a questão da unanimidade. Eles procuravam enxugar toda e qualquer razão ou motivo para discussão. Eles queriam paz. Não é que eles fossem tolerar a fraqueza de alguém, né, para aquilo ganhar força e prejudicar a igreja. Não, porque dessas coisas, quando queria usar de desmantê-lo, aí quem usava de cuidar disso era Jesus. Está lá, 5 de Atos. Ananias e Safira foi mentir para o apóstolo Pedro. Aí pronto, quando a mentira queria ganhar força, aí Deus foi logo guardando dois. E o povo, quando viu, disse: mentir não tem futuro, não. Já ia deixando de lado a mentira. Era uma entrega à pureza. Por isso que às vezes a gente tem pessoas que dizem: mas rapaz, fulano mente, fulano é desmantelado, ciclano é não sei o quê. Olha, dos desmantelos do povo, quem cuida é Deus, a gente não cuida não. A gente cuida da gente, ora pela gente, intercede pelo povo. Como pastor, eu tenho um dever e atalaia de Deus chegar aqui e ensinar o que o Espírito Santo me dirige. Mas a questão de consertar e ajeitar é com Deus. Mas eu vou ajeitar o quê? Porque eu não fui chamado para ajeitar ninguém. Eu fui chamado para falar e ensinar sobre o céu e o caminho de chegar lá. A questão de cuidar, de ajeitar, disciplinar, arrancar um pedaço, botar outro. Isso é com Jesus, não é comigo não. Aleluia. Aí Paulo disse, chegou o nosso horário. Aí o apóstolo Paulo disse: sede unânimes entre vós, vivam de comum acordo. E aqui não é aquela lei da boa política da vizinhança, não. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Não. Quando a igreja tinha problema, se tratava do problema. Mas quando não havia motivo que alguém criasse, aí alguém já: irmão, vamos ter calma com esse negócio. Jesus é bom. Você não está vendo o que Deus está fazendo em Jerusalém, não? Curando, batizando com o Espírito Santo no meio da rua. Jesus está libertando, está salvando até a autoridade. Quem tem crente não se liga nesse negócio, não. Se agarra com a questão, com o moído, uma fofoca, um fuxico. Só falta mandar botar aquele ringue. Bota o ringue que eu vou entrar com as luvas. Só falta dizer isso. Já tem outro que chega com o extintor, quando seca ele pega outro e vai secando, ele vai arrumando e vai gastando. E quando tem mais extintor ele sobe com a boca. Pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. Porque sabe o valor e a preciosidade da paz entre nós, irmão. Aleluia. Tem crente que não quer saber. Não, vamos botar para frente esse negócio. E se não resolver aqui, eu vou para a justiça. Precisa disso não. Se for para a justiça é mais feio.
Porque tem casos que as autoridades dizem assim, é crente, é coisa feia. Crente nos tribunais. Aí eu acho bom quando eu escuto esse testemunho. Porque até eles lá sabem que em nós e conosco está a habilidade, irmão, de resolver toda e qualquer litígio, discussão. Até isso eles reconhecem. E Paulo diz aos Romanos, parece que é no capítulo 13, se vê envergonhado de como os irmãos levavam questões de dentro da comunidade para os tribunais. Paulo diz, está certo, Deus levantou as autoridades, tem que honrar, mas as coisas daqui, ele também parece que reclama aos coríntios, as coisas daqui tem que se resolver aqui, entre vocês. Aí vai levar para os ímpios resolver, aí ímpio não sabe resolver coisa de crente não, irmão. Vai logo chutando com o pé, que nem chuta carniça. Para espatifar e esparramaiar tudo. Ele já não gosta da gente. E vendo uma coisinha da gente na mão dele, aí eles bagaçam, mas bota para moer mesmo. Isso é os crentes, aí coisa bonita. Aí para evitar isso, nós vamos por aqui devagarzinho, né? Amém? Glória a Deus. Vamos caprichar, irmão, na unidade e na simplicidade. Porque não adianta a gente cantar bonito aqui, pregar bonito, conhecer muito e não ter essas marcas da igreja. Aí fica difícil. A gente canta, prega, mostra conhecimento, mas nem é simples e nem é unido. Eu pergunto, que força tem esse evangelho? Nenhum. É pior do que discurso de político. Pelo menos o político sobe em cima do palanque, todo mundo já sabe que ele vai mentir para ganhar. É o que ele quer, crente não. Quando o crente abre a boca, alguém já espera sair da boca dele algo de Deus. E quando vê, diz assim, esse crente é de Deus. Aí tem deles que ficam tão tocados assim, é um anjo, foi um anjo. Chegou aqui, abriu a boca, falou, oh, que coisa boa. Glória ao nome do Senhor para sempre. E aqui está uma das razões porque a simplicidade era mantida com a unidade. E os apóstolos se acomodavam nisso não. Sempre estava repetindo as mesmas coisas. E qual era o resultado? Ou qual era o segredo? De haver unanimidade, de haver união, de haver simplicidade. Era que todos eram exortados a não ambicionar coisas altas. No mínimo, não ser ganancioso. Porque toda pessoa que quer um negócio grande demais, se a gente for olhar direitinho, porque, irmãos, até as nossas atitudes, elas falam um pouco do caráter da gente. Do caráter da gente, né? Tem pessoas que não é nem chamada no assunto, mas quando escuta o negócio, se fosse comigo, aí a gente olha assim e diz, oxe, olha como ela é, olha como ele é. Não é não? Se fosse comigo, era assim, eu botava para descer. Aí eu vou logo arrumando meu jeguezinho e vou saindo devagarzinho. Para não sobrar nada para mim desse negócio. Amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Não ambicionei coisas altas. Os irmãos tinham tudo em comum e ninguém tinha preocupação em ser maior nem melhor do que ninguém. No populacho da gente nordestino, ninguém tinha aquela pressa de se amostrar em nada. Porque tem pessoas que se amostram de graça. Você nem quer ver a apresentação, mas a pessoa chega, rapaz, você vai ter que ver a força mesmo, que eu quero me apresentar. É você se escondendo e a pessoa querendo se apresentar, a força. Porque está na natureza dessa pessoa querer ser assim. Mas Cristo, para enfrentar o Calvário, a rejeição de Israel, para enfrentar o diabo naquela tentação, a humilhação daqueles 3 tribunais naquela última noite com seus discípulos, Jesus foi como raiz de uma terra seca, aquele linguajar rasteiro, aquela aparência humilde, sem pressa, sem querer mostrar disputa, concorrência. Tinha momento que alguém apertava, ele se calava, saía, alguém queria apedrejar, ele desaparecia. Não era feiticeiro, não, era Deus. Teve um momento que ele só ocultou, mas não é porque era feiticeiro, não, é porque ele era Deus. Glória a Deus. Quando uma vez alguém diz assim, Jesus, Herodes está com toda a
com você. Ele disse, não, diga aquela raposa, aquele imundo, que eu fui enviado para isso, para pregar o evangelho, curar. Tem uma coisa, ser preso por ele, ser açoitado, ser morto, crucificado, mas ao terceiro dia, diga raposa, que eu vou ressuscitar. Ele veio como raiz de uma terra seca, mas para dar cabo da missão, ele era o Filho de Deus. Comandante que operou aquela situação todinha para crucificar ele, comandante romano, aí estava lá todo mundo, Jesus, ele coordenou tudo, as pancadas, as humilhações, tudo direitinho, e Jesus estava lá só o facho, levantado na cruz, pregaram tudo direitinho, Jesus está lá, ele faz aquela oração e o centurião não vê nada. Não vê nada. Aí a raiz, cuja aparência era como raiz de uma terra seca. Uma das descrições disto é que Jesus não oferecia ameaça a ninguém. Até quando ele estava sendo julgado por Pilatos, né? Quando ele estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos botou uma pressão tão grande, Jesus disse, rapaz, tu está me julgando porque desceu a autorização de lá. Porque se lá não tivesse descido, tu nem força tinha, nem aqui estava para me julgar. Porque se eu pedir ao meu pai, ele manda 72 mil anjos ligeiros. Mas eu vim para isso, como que dizendo assim, adiante, faça seu papel, me julgue, lavra a sentença, eu estou aqui como a ovelha muda, sendo levada ao matadouro. Mas lá, o texto de Isaías 53 diz que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Até hoje, viu? A escritura é pesada, até hoje. Não é porque ele ressuscitou, não. Até hoje, Jesus olha para a terra e vê a sua igreja e ele fica satisfeito por causa do trabalho da dor que ele fez. Que coisa linda, aleluia. E está lá o centurião, concluiu tudo, aí ainda enfiaram lá uma lança aqui em Jesus, né? E Jesus, quando ele faz a oração, está consumado, entregue nas tuas mãos o meu espírito, meu Deus, meu irmão, o céu se escureceu de uma vez assim, e começou a relampear, aí começou aquela mudança de tempo fenomenal na natureza, de maneira que quando deu o terremoto, que foram vistos corpo de santos andando nas ruas de Jerusalém, irmão, o centurião olhou assim e como que dizendo, quem foi que eu crucifiquei? Ele usa a expressão, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E Filho de Deus, na tradução original, aparece com F maiúsculo. Isso implica dizer que quando ele fez uso dessa expressão, ele fez confissão. Ele reconheceu, como ladrão da cruz também reconheceu, quando disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, do mesmo modo o centurião. E eu creio que aquele homem se converteu. Aleluia, 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 aleluia. Por isso que a igreja não precisa de poder político, a igreja não precisa do dólar, do euro, a igreja não precisa de ninguém, ela tem a cabeça que é Cristo, e aonde ela quiser entrar, entra. A igreja é como água, sabia? Segure água, pode vedar de torar, segure. Em algum momento ela vai suar e vai sair por fora, nem que seja evaporando, mas sai. A igreja é do mesmo jeito. Ninguém segura a igreja. Por isso que estou invertendo os papéis, irmãos. Muitas lideranças estão levando mais em consideração o valor da igreja como organização do que como organismo vivo de Deus.
Então, quando um pastor, uma liderança, leva em consideração a igreja mais como organização do que como organismo, ele cuida da logística totalmente humana. Ele se preocupa com prédio, ele se preocupa com tudo, com entrada de dinheiro, com compra de coisa e tudo, menos com o estado da alma da igreja. A igreja tem que ser zelada espiritualmente, porque tudo isso aqui vai ficar. Aleluia! Por isso, quando ele foi lá em Laodiceia, ele disse: tem cara de que viu, mas está morto. E você está morto. Quem dera que você fosse vivo ou quente. Você nem sobe nem desce. Você diz: rico sou, tenho de tudo e nada tenho falta. Que isso é que Satanás quer como discurso nas igrejas. E muitos pastores do mesmo jeito, irmãos. Com suas mensagens e teologias fraudadas por essa ação maligna de Satanás, que tira fora a natureza de Deus, da palavra revelada, aleluia, e põe em primeiro lugar a força e o poder material como prioridade. É o que acontecia com o pastor de Laodiceia. Rico sou e de nada eu tenho falta. Eu tenho ouro, tenho roupa boa, tem tudo. Aí Jesus chegou lá, primeiro a porta fechada. Jesus, eu estou de fora. Cheguei aqui, ninguém me escuta. Eis que estou à porta e bato. Ninguém me ouve, ninguém abre. Olha, eu estou fora, hein? Glória ao nome de Jesus. Quando ele disse eu estou fora, aí já começou a mensagem. Aleluia. Você diz que rico e de nada tem falta, mas você é pobre, miserável, cego, nu e desgraçado. Você tem que comprar, aleluia, de mim óleo para ungir. Você tem que comprar de mim veste. Você tem que comprar de mim ouro provado no fogo. Tudo isso fala da realeza, aleluia, espiritual de Deus na igreja, irmãos. Você tem que comprar até um negócio para botar no olho também, que você está cego. Glória ao nome de Jesus. A igreja do arrebatamento, ela pode estar na Europa, onde é o euro, pode estar nos Estados Unidos, onde é o dólar, pode estar no Brasil, onde é o real, ela pode estar no Japão, é o iene, né? Onde está o iene, ela pode estar onde for, que moeda for. A igreja, ela não precisa, aleluia, de acompanhar o balanço da bolsa de valor do dia. A bolsa pode subir ou descer. O negócio da igreja é com Deus. Aleluia. Por isso que quando o diabo botou essa visão de igreja empresa, o evangelho perdeu força nessa nação. E não foi os pastores, quando abre a boca, trata a igreja como cliente. Como cliente. Que a partir do momento que começa a se preocupar com as coisas materiais, está olhando para a igreja como fosse uma empresa. E os crentes como fosse cliente. Sangue de Jesus tem poder. O modelo de igreja está em Atos 2. E a prova real hoje é na igreja perseguida. Atos 2 está lá. Ou Atos, o livro inteiro, todos os capítulos 28, está hoje na prática na igreja perseguida. Porque lá não tem o que as igrejas ocidentais têm, mas tem uma coisa que lá tem que aqui está deixando de ter. Um evangelho poderoso de sinais. É crente morrendo, sendo julgado nos tribunais por causa da fé, aleluia. Mas o testemunho fica diante dos algozes que o matam. Aleluia. Hoje aqui não, tem pastor que se preocupa até quando o dízimo cai. Fica logo estressado. Que o dízimo caiu. Lá não tem nem como se preocupar com o dízimo. Se dízimo cai ou se não cai. Porque lá quase ninguém trabalha mesmo. É tudo perseguido, passando fome, necessidade, escondido dentro dos matos. Não tem nem como lá se preocupar com o dízimo. Lá, cada dia que amanhece vivo, é um leão que mata, vitorioso. E sai pregando o evangelho para alcançar outros. Os irmãos estão vendo, pelo que eu falei aqui nesses últimos minutos, a força que o capitalismo está tendo no cristianismo aqui nessa nação. É por isso que é uma agonia
de muitas lideranças preocupadas em constituir políticos dentro da igreja. Irmão, a igreja não precisa disso, da porta para cá é Jesus. E depois que começaram a constituir crente como político, o evangelho ficou assim, de cabeça para baixo. Até os pastores perderam a sua identidade. Às vezes, a gente quando chega num lugar que alguém conhece nós como pastor, aí já fica olhando assim, olha para mim assim, será que esse é mais um? Mais um, dois. Envolvido em escândalo de coisas, até envolvido com política. É triste. Quando a gente chega nos cantos, aí que a gente se identifica, é necessário, que eu não faço nem questão, mas às vezes é preciso identificar. Nas últimas, eu me identifico. Aí quando me identifica, eu já fica como dizendo, é mais um. Será que é mais um? Que Hernando Dias Lopes escreveu um livro, e eu vou fechar aqui a Bíblia, ele disse, irmãos, 3 classes de perdeu a moral no Brasil. Político, polícia e pastor. Não todos, mas infelizmente a corrupção é tão grande que essas 3 classes ficaram manchadas de tal maneira que a credibilidade até hoje é duvidosa em todo canto. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Se quiser tirar as provas disso, está no livro dele, De Pastor para Pastor. Está logo na introdução. Fiquemos de pé e vamos orar agradecendo ao Eterno Poderoso. Quinta-feira, culto da criança missionária. Sexta-feira, evangelização, 19 horas. Sexta-feira, evangelização, 19 horas. E sábado, às 14. Saindo daqui, né? Saindo daqui. Sábado, sexta-noite, saindo daqui às 7 horas para evangelizarmos. E sábado, às 14 horas, à tarde, às 2 horas, para evangelização também. O nosso irmão Jadson manda avisar e agradece. Vamos orar agradecendo a Deus com um dos nossos presbíteros, irmão Jadson. Vai orar agradecendo a Deus. Em seguida, o segundo dirigente, o evangelista Mondeito, nos dará a bênção dos apóstolos em nome de Jesus. Meus irmãos, meu desejo é cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Oremos. Pai bendito e eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por este culto que o Senhor nos concedeu nesta noite, pelo louvor, pela palavra, pela qual foi ministrada por intermédio dos teus servos que aqui passaram nesta noite, ó Pai. Deus, aqui está a tua igreja nesta noite reunida, que o Senhor possa nos dispersar para nossos lares em paz e nos conceder uma noite de um sono reparador, em nome do teu Filho Jesus. E todos dizem... Curve as vossas cabeças. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.